Esse vídeo é para você que está esperando o seu primeiro bebê e deseja que ele nasça de parto natural. Como você nunca passou por uma experiência de parto, você provavelmente tem muitas dúvidas, muitos medos e inseguranças com relação a isso. Por isso, aqui nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou te ensinar algumas coisinhas simples para ajudar a sua experiência a ser mais tranquila e positiva. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Eu dividi esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre medos e inseguranças comuns do primeiro parto. Depois eu vou falar um pouco sobre preparação para o parto e por último a gente vai falar um pouco sobre como o parceiro pode ajudar a gestante quando o parto estiver acontecendo. Começando com a parte de medos e inseguranças, eu quero que você saiba que é extremamente normal ter medo do parto, mesmo quando você sabe que é a forma de nascimento mais saudável, mais segura para o bebê quando não tem uma indicação de cesárea. Quando eu engravidei pela primeira vez, eu sabia de tudo isso, eu gostaria que meu bebê nascesse de parto normal, mas eu tinha muito medo de passar pela experiência, muito medo mesmo. Quando a mulher está grávida pela primeira vez e quer parto normal, é muito comum ela sentir medo da dor, sentir medo de complicações durante o processo, sentir medo de que o parto dela seja muito longo, medo de desistir do processo, de não conseguir passar pela experiência e medo de precisar de uma cesárea. Aliás, se esse é o seu primeiro parto, me conta nos comentários quais são os seus principais medos e inseguranças. Mas uma coisa muito importante que você saiba é que o medo, apesar de ser normal, ele atrapalha a experiência de parto, ele atrapalha o progresso do trabalho de parto. Então é extremamente importante que você aprenda a confiar no seu corpo e se sinta confiante com a sua capacidade de dar à luz. O medo coloca o seu corpo num estado de alerta, num estado de defesa, e nesse estado o seu corpo não quer que o seu bebê nasça. Por isso o trabalho de parto fica mais difícil, mais complicado e mais longo. Então, quanto menos medo você sente, quanto mais confiante você se sente, quanto mais você confia na capacidade do seu corpo, maior a sua capacidade de ter um trabalho de parto que progride de forma leve, que progride de forma normal. E como você pode fazer isso? Como você pode fortalecer a sua confiança, aumentar a sua confiança no processo de parto e evitar entrar num estado de medo quando o seu parto estiver acontecendo? O primeiro passo é entender isso que eu expliquei. Entender que o medo atrapalha o processo, que o medo vai deixar o seu parto mais difícil e complicado. E fazer um esforço consciente para diminuir ou até mesmo eliminar o medo de dar à luz. Outra coisa que você pode fazer durante a sua gestação é aprender com outras mulheres, ouvir histórias de outras mulheres que passaram pela experiência de parto, que tiveram parto natural, que tiveram experiências boas, que tiveram experiências positivas. Então busque por histórias positivas, busque experiências positivas de parto e aprenda com essas mulheres o que elas fizeram, como elas se prepararam para o parto, e o que você acha que você pode fazer como elas e aprender até mesmo com os erros delas para aumentar as chances da sua experiência ser o mais tranquila e positiva possível. Então, na primeira parte desse vídeo, eu expliquei para você que o medo é comum, mas impacta a fisiologia do corpo na hora do parto, e falei um pouco sobre como você pode diminuir esse medo e se sentir mais segura. Agora, na segunda parte, eu quero falar um pouco sobre preparação, e eu quero começar explicando por que é importante se preparar para o parto. E às vezes a gente ouve coisas do tipo, ah não, eu não vou me preparar porque o parto é imprevisível e não tem o que eu possa fazer para garantir que eu vou ter uma boa experiência de parto. E o que eu quero falar sobre isso é, sim, a gente não tem como garantir que a sua experiência de parto vai acontecer de uma forma específica, ou seja, que você vai ter um parto rápido, que você vai ter um parto sem complicações, mas a gente consegue sim aumentar suas chances de ter um parto mais tranquilo e mais leve. E nesse caso, mesmo que o seu parto seja desafiador, mesmo que o seu parto seja muito longo, a preparação vai te ajudar a se manter tranquila, a se manter confortável e positiva durante o processo. Então não é sobre se preparar para ter um tipo específico de parto, e se o seu parto não acontecer desse jeito, a sua preparação não serviu para nada. Não, é sobre se preparar para estar tranquila e positiva durante a sua experiência de parto, independente da forma que ela aconteça. E, como eu já falei aqui nesse vídeo, a forma como você se sente durante o parto impacta sim o processo fisiológico no seu corpo.
de forma que quanto mais preparada e confiante você se sente na hora do parto, mais você trabalha junto com o seu corpo e ajuda o seu corpo a fazer o seu bebê nascer. E eu gosto de fazer uma analogia entre o processo de parto e uma entrevista de emprego. Então imagina que você vai passar por uma entrevista de emprego para conseguir uma vaga que você quer muito. É claro que nesse caso você não pensa, como eu não sei se eu vou conseguir a vaga ou não, eu não vou me preparar. Porque pode ser que eu me prepare e que eu não consiga a vaga. Você não pensa assim, né? Você se prepara. Você considera a entrevista um momento importante para você conseguir aquela vaga e por isso você se prepara para ela. Você estuda sobre a empresa, você estuda sobre entrevistas de emprego, quais são as perguntas que fazem para você, o que você pode responder para aumentar as suas chances de ser contratada. Enfim, tem várias coisas que você pode estudar para aumentar a sua chance de se sair bem na entrevista e conseguir a vaga. Então, a entrevista de emprego é como se fosse o trabalho de parto. E o parto é o momento que antecede um dos encontros mais importantes da sua vida, que é o primeiro encontro com o seu bebê. E as pessoas subestimam muito, mas o trabalho de parto não é só o momento que antecede um dos encontros mais importantes da sua vida, mas é também um dos eventos mais importantes na vida do bebê. Por isso faz todo sentido que você se prepare sim para estar tranquila, para estar positiva durante o seu parto, quando o seu parto estiver acontecendo. Isso vai aumentar suas chances de ter uma experiência melhor e vai aumentar também as suas chances de oferecer, de proporcionar um nascimento mais tranquilo, mais positivo para o seu bebê. E como você pode fazer isso? Como você pode se preparar para o parto? A primeira coisa que eu recomendo é que você ajuste as suas expectativas com relação à dor, com relação a quanto tempo um parto dura, com relação às diferenças entre as pessoas, né? Então, cada pessoa tem uma experiência de parto diferente e o seu parto pode acontecer de várias formas. Então, por exemplo, com relação à dor. Se você espera que o parto não vai doer ou vai doer muito pouco e quando o seu parto estiver acontecendo você sente mais dor do que você estava esperando, isso provavelmente vai te deixar nervosa. E ao mesmo tempo, se você espera que o parto vai doer mais do que você consegue suportar, que vai ser algo terrível, algo horrível, isso também não vai ajudar você na hora do processo, vai te deixar nervosa antes mesmo do parto começar. Então, por isso é muito importante que você ajuste as suas expectativas e saiba que o parto provavelmente não vai doer pouco, mas também não vai doer mais do que você consegue suportar. E outra coisa que você pode fazer para se preparar para o parto é criar uma rotina de práticas que preparam o corpo e a mente para o processo. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo com uma rotina bem simples de preparação para o parto que você pode assistir depois. E chegamos à terceira parte do vídeo, onde eu vou te explicar como o seu parceiro pode ajudar você durante o seu primeiro parto. Primeiro, é muito importante que você entenda que o seu parceiro tem um papel primordial durante o trabalho de parto, que é ele que vai dar um bom suporte prático e emocional para você quando o seu parto estiver acontecendo. Os profissionais da saúde que vão estar com você, né, que vão estar dando assistência ao seu parto quando ele estiver acontecendo, eles não te conhecem tão bem quanto o seu parceiro. Então, eles não vão conseguir dar um suporte emocional tão bom comparado ao suporte emocional que o seu parceiro pode te dar. E para isso, é muito importante que o seu parceiro entenda o processo de parto, que ele saiba o que acontece, como acontece um parto natural, quais são as fases e principalmente o que ele pode fazer para ajudar você em cada uma das fases. Em cada fase você vai se sentir de uma forma e em cada fase o que o seu parceiro pode fazer para te ajudar é diferente. Além disso, é muito importante que o seu parceiro aprenda técnicas de alívio da dor do parto para ajudar você a se sentir mais confortável durante o processo. Lembrando também que as técnicas de alívio da dor vão ser diferentes dependendo da fase do parto que você tá. E se você quiser minha ajuda para isso, não esquece de dar uma olhadinha no link da descrição desse vídeo para você conhecer o meu programa de preparação para o parto, porque lá eu ajudo você e o seu parceiro a entenderem o processo de parto e a entenderem quais ferramentas, quais técnicas vocês podem usar para aumentar as chances de ter uma experiência de parto mais leve, mais positiva. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que você achou, se esse vídeo fez algum sentido para você. E aqui na tela final eu vou deixar os vídeos que eu mencionei. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.